E olha, intimamente relacionados a esse texto estão os regulamentos de Deuteronômio 18, dos versículos 9 a 14. Versículos que apresentam contornos ideológicos semelhantes. Então, novamente, ao preparar o terreno para a posse da terra por Israel, o aviso sobre o risco perigoso da adoção de práticas de cultos estrangeiras é claramente articulada. Então, de fato, é enfatizado adicionalmente no mandamento de permanecer totalmente fiel a Javé, no versículo 13 do capítulo 18 de Deuteronômio. Ok? Camila, exatamente. Expulsam os nativos e os chamam de estrangeiros. Agora, pense se isso não é um paralelo importantíssimo que fundamenta as missões cristãs ou até mesmo grupos sionistas. Pensem sobre isso. O fundamento está aqui. Hashtag fica a dica. Então, esses versículos também se referem ao sacrifício de crianças como um meio de ilustrar formas estrangeiras de adoração. Ok? Isso é importante. Agora, diferentemente do capítulo 12, né? O sacrifício infantil é acompanhado por um inventário aqui, né, nesse capítulo 18, detalhado de práticas divinatórias e mágicas, que também são retratadas como estranhas e, portanto, também proibidas. E aí, se você comparar o trecho que nós lemos, né? Quem chegou agora, depois assiste o começo para pegar o texto. Então, você tem Deuteronômio 12 e Deuteronômio 18. Você coloca lado a lado e você percebe. A semelhança é a insistência de que essas práticas proibidas são taxadas como estranhas, estrangeiras, ou desses grupos que têm que ser expulsos de sua terra. E, portanto, proibidas para o povo que quer permanecer na terra. Só que no capítulo 18, eles vão ainda listar outras práticas relacionadas, que também são proibidas, relacionadas à adivinhação e à magia, ok? Então, dada a localização desses versículos e um capítulo que trata do sacerdote levítico e do profeta mosaico, as proibições parecem estar relacionadas principalmente à regulamentação de meios aceitáveis de comunicação com Javé. No entanto, a força ideológica da proibição é construída sobre a ideia de que a posse da terra é totalmente dependente do comportamento cultico. Então, isso é essencial da gente começar a prestar atenção de que a expulsão dos povos originários é justificada pela condenação do comportamento cultico desses povos. E dependendo da forma como se é cultuado, pode-se ter direito ou não à terra. Isso é a ideologia por trás desses textos. No entanto, a força ideológica da proibição é construída, então, sobre a ideia de que a posse da terra é totalmente... desculpa, já li isso aqui. Dessa forma, eu coloco por escrito, deixa eu só justificar uma coisa importante. Já mencionei em outra live, mas quem não sabe é importante mencionar. Eu estou lendo e fiz questão de colocar todo o texto nos slides, porque na parte técnica eu tenho um pouco de dificuldade, e então eu não consigo, não tenho condições de legendar essas lives. Por isso, o texto está todo na tela, para que todas as pessoas tenham acesso, mesmo que não consigam ouvir a minha voz, ok? Muito bem, fecha parênteses. Então, dessa forma, Deuteronômio 18, 9 a 12, insiste que Javé deve expulsar as nações da terra por causa de suas práticas chamadas de abomináveis, incluindo o sacrifício de crianças, e que Israel também
será expulso da terra se imitarem as práticas dessas nações que são chamadas de estrangeiras. A prática do sacrifício de crianças é, portanto, condenada não por ser eticamente insustentável, mas porque é estrangeira. Percebem? Consequentemente, por ser estrangeira, por ser considerada estrangeira, ela é proibida. Na Bíblia hebraica, a participação nessa prática é, portanto, teoricamente limitada aos chamados idólatras, estrangeiros e desobedientes adoradores de Javé, como o rei Messa de Moabe, lá em 2 Reis, capítulo 3. Os safarvitas, né, os sefarvitas de 2 Reis 17, o rei Acás, lá de 2 Reis 16, o rei Manassés, de 2 Reis 21, o reino do norte, em 2 Reis 17, e os judaítas apóstatas, por exemplo, lá de Jeremias capítulo 7. Então, esses textos e esses elementos são considerados apóstatas ou desobedientes ou idólatras porque estão relacionados a essas práticas estrangeiras de sacrifício de crianças, ok? Entretanto, um exame mais detalhado desses e de outros textos de sacrifício de crianças sugere que essa teoria bíblica não é tão coerente como se pode parecer inicialmente, tá? Então, veja, parece que agora você entendeu a lógica. Não, porque a gente precisa olhar com mais cuidado. E aí eu quero fazer uma observação importante para todo aquele que quer pesquisar sobre qualquer assunto nos textos bíblicos. Primeiro, quando você vai pesquisar sobre determinado assunto, você precisa fazer aquilo que eu falei no começo da live, que é chamado de pesquisa exaustiva. O que é isso? É analisar todos os textos que estão relacionados a esse assunto que você quer pesquisar. Todos, em seus respectivos contextos, ok? Nas línguas em que esses textos foram escritos. Então, não adianta uma pessoa pegar um texto bíblico, uma tradução em português de um texto bíblico, e achar que tem condições de falar tudo o que existe sobre um assunto, sendo que não pesquisou tudo o que é dito sobre esse assunto, percebe? Então, por isso que eu fiquei assim, extremamente levada a utilizar a pesquisa, né, da doutora Francesca, porque ela fez uma pesquisa exaustiva. E aí o meu trabalho foi verificar o que ela fez, foi confirmar o que ela fez, se aquilo que ela afirma de fato tem uma justificativa, percebe? Então é muito importante.